paz do Senhor, bom dia, queridos e amados irmãos. Graças a Deus, que o Senhor nos abençoe nesse dia, abençoe sua vida. Sexta-feira tivemos uma semana maravilhosa, né, com Deus e com a sua palavra. E eu tenho certeza também a nossa vida, né, com o que Deus tem nos dado, o Senhor sempre nos surpreende diariamente. E nós devemos estar observando as surpresas de Deus. Nós vamos, para o nosso devocional de hoje, refletir aqui num texto muito interessante. Na verdade, amados, a gente já falou alguma coisa aqui em outros momentos, né, sobre julgamentos, sobre a gente julgar o nosso irmão. Mas aqui na sequência de Mateus, né, nós começamos agora o capítulo 7. E no capítulo 7, Jesus vai iniciar, vai abrir esse assunto. Na verdade, nesse último capítulo do Sermão do Monte, ele vai tocar rapidamente em muitas coisas que fazem parte também da nossa vida e fazem parte, né, dessa realidade do reino de Deus que ele estava dirigindo ali aos seus discípulos, né? Então vamos ler Mateus 7, versículo 1. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Por que vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então, o Senhor ele vai tratar agora da atitude que nós temos que ter uns para com os outros. Irmãos, nunca é demais a gente falar desse assunto, não é? Já que todos nós que somos servos de Deus, filhos de Deus, recebemos do Senhor sabedoria, recebemos do Senhor os mesmos mandamentos e ouvimos do nosso Deus a mesma proposta de vida que Ele tem para os seus filhos. Logicamente que na nossa convivência nós tendemos a observar a vida do outro. Isso de todo não é ruim, né? De todo não é ruim e também de todo não é reprovado. Nós já falamos aqui de outras vezes sobre essa questão de deixar a minha vida comigo, não interferir na minha vida, e falamos que, na verdade, na Bíblia não é bem assim. Nós somos chamados a cuidar uns dos outros. Mas aqui o Senhor Jesus ele está falando da ideia mais ou menos daquilo que se chama de telhado de vidro. Quando a nossa atitude é arrogante, quando nós policiamos alguém, não é, sem ter a devida humildade de reconhecer que nós também somos pecadores, nós também somos capazes de errar. Então, Jesus diz que nós não estamos aptos para julgar, né? Já falamos de julgamento aqui antes, em outros devocionais, porque existe muitas das vezes em nós a capacidade de aumentar o pecado do outro e diminuir o nosso. Ele fala aqui, né, que a gente pode ter uma trave no olho, uma frepa enorme encobrindo os nossos olhos e ainda acharmos que temos a capacidade de ver um cisco no olho do outro. Ele está usando aqui uma figura de linguagem, né? Então, como eu posso ajudar alguém a enxergar quando eu mesmo estou com minha visão embaçada, minha visão
prejudicada, eu não consigo enxergar. Ele fala num outro momento que, por exemplo, ele fala dos fariseus, a quem ele usa essa mesma palavra, hipócritas, que o hipócrita era o ator da época, né, que usava máscara, e ele diz que eles eram guias cegos, eram cegos guiando outros cegos, que os fariseus não sabiam o que era o reino de Deus. E os discípulos não devem ser assim. Como é que nós devemos agir, irmãos? Aqui o texto diz, como dirás a teu irmão? Nós devemos conviver uns com os outros como irmãos em Cristo. Nós devemos entender que nós estamos na mesma estrada, no mesmo caminho do Senhor. Então, quando alguém falha, quando alguém peca, quando alguém erra, quando alguém se afasta de Deus, por exemplo, ou está passível de alguma correção, nós devemos agir como irmão. E a palavra do Senhor vai mostrar, né, eu trouxe aqui para nós, em Gálatas capítulo 6, Gálatas capítulo 6, versículo 1, eu pedi aqui aos irmãos que permitam ler esse texto. Quando nós erramos, ou quando alguém erra, no corpo de Cristo, na igreja, diz assim, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Então olha como isso é diferente de você condenar, de você tratar os outros, observando o pecado do outro, lançando em rosto, se afastando, buscando aquilo que ocupar o lugar de Deus, como ensinamos aqui um tempo atrás. Não, se somos espirituais, nós vamos querer ajudar, orar pelo faltoso, orar pela pessoa que está dando trabalho, vamos dizer assim, no caminho do Senhor. Então, a atitude é essa, é uma atitude espiritual. Então, você comentar os erros dos outros, espalhar, não é? Ou desejar que a pessoa se afaste de Deus, isso é muito sério, não é? Então, Jesus está dizendo assim, olha, com essa atitude, você demonstra que está cego, que você não tem condições de ajudar o outro. Às vezes, quem tem o coração assim, está mais comprometido com o erro, às vezes querendo tirar o cisco do olho do outro. A gente sabe que isso não significa que nós temos que ser passíveis diante dos pecados. Então, a palavra do Senhor mostra que nós temos que cuidar uns dos outros, porque nós temos que chegar juntos naquele dia maravilhoso, na presença de Deus. E a gente não consegue sozinho, muitas das vezes alguém precisa dar um puxão de orelha, às vezes alguém precisa dizer, meu irmão, minha irmã, não vai por aí, né? Isso que está acontecendo na sua vida, essa atitude que você está desenvolvendo, isso é um pecado, isso desagrada a Deus. Mas a pessoa espiritual, quando ela surpreende alguém numa falta, ela sendo espiritual, ela corrige com espírito de brandura. E também ela teme, né? Ela teme por si mesma. Guarda-te para que também não sejas tentado. Então, todas as vezes que a gente vai corrigir alguém, tem que ser em amor e também em temor e humildade. Porque sabemos que também somos frágeis, também temos nossas tentações. Não vamos deixar o nosso irmão permanecer errado. Mas quando formos ajudá-lo, será com essa atitude, né, de quem reconhece que não adianta a gente querer tirar cisco do outro estando cego. Jesus diz, tira primeiro essa trave que está no teu olho. Não está falando assim, né? Olha,
convivam aí, cada um aceitando o erro do outro. Não. Está falando para nós termos um olhar, já falamos de olhar aqui também, uma atitude de amor correta para nos aproximar do outro. Judas também, no livro de Judas, capítulo 1, versículo 23, a gente vai observar mais um conselho importante da palavra de Deus. Deixa eu encontrar aqui para nós. Esse capítulo 1, versículo 23, na verdade só o versículo 23, né? Não tem capítulo, só diz assim: salvai-os, salvar quem? Salvar as pessoas que estão na dúvida, que estão na dificuldade. Ele fala no versículo 22, e compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Não é? Então, olha só, sempre a palavra do Senhor diz que se nós, quando nós formos lidar com alguém que pecou, que errou, que está distante do caminho de Deus, temos que ter compaixão. E dentro daquela situação que nós estamos vendo, tomar cuidado, para que nós não venhamos a fazer a mesma coisa. Nós temos que nos afastar do mal. Então, não adianta você combater uma fofoca. Vou dar um exemplo aqui mais comum. Não adianta você combater uma fofoca e aí quando você pensa que não, você também está fazendo isso. Né? Então, quando nós identificarmos algo na vida do nosso irmão, temor, ó Deus, me guarda, Senhor, me livra. E livra também este irmão, livra também deste laço. Seja o que for, amados, o nosso interesse tem que ser a recuperação dos nossos irmãos. Amém? Que o Senhor nos abençoe e guie esta palavra. Apenas um comentário desse assunto que nós já falamos aqui em outras vezes. E nós não devemos ter telhado de vidro, né? Ou seja, aliás, devemos lembrar que também somos pecadores e que se nós jogarmos pedra com a medida que nós estamos julgando os outros, nós já estamos dizendo como nós queremos ser julgados se nós viermos a pecar, se nós viermos a errar. Mas no reino de Deus, a gente ajuda a pessoa a sair daquela situação com amor, com temor, com oração, se afastando daquilo que ela mesmo caiu, para que nós não venhamos também a ser tentados. Em nome de Jesus. Vamos orar por nosso final de semana, pelos cultos. Graças a Deus, as igrejas estão abrindo, né, e está passando essa fase mais difícil dessa crise que nós estamos enfrentando na saúde. Vamos orar e agradecer ao nosso Deus, né, e pedir que Ele nos abençoe. Amado Deus, santo e maravilhoso, ó Deus, nós temos, meu Pai, tanta coisa a aprender, Senhor, para convivermos de acordo com a vontade do Senhor. Quero te pedir, Senhor, que o Senhor abençoe, Pai querido, para que, como falamos do olhar aqui, o Senhor disse que nós temos que ter um olhar que tem luz, um olhar verdadeiro, um olhar que irradia dentro de nós, Pai, aquilo que é bom. Assim nós queremos ter esse olhar também, Senhor, quando o nosso irmão precisar de correção, quando nós vemos alguém pecar contra Ti, Senhor, e perder a comunhão com o Senhor, que nós possamos nos aproximar para ajudar, Senhor, como pessoas espirituais, não como juízes condenadores, Senhor, juízes, Senhor, que estão prontos para expulsar, mas, Senhor Deus, que reconhecem a gravidade do erro, do pecado, se afastam daquele mal, mas estendem a mão com compaixão, com misericórdia para aquele que falhou. Em nome de Jesus, Senhor,
que nós saibamos reconhecer nossos pecados também, e não estarmos à procura do erro do outro, Senhor, mas de nos ajudarmos como o Senhor ordena, em nome de Jesus. Amém. Amém. Até segunda-feira, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Deus te abençoe.